Gente, eu vou fazer uma anotação aqui sobre a nossa prática, o horário. E depois da meditação, eu vou falar um pouco sobre como e onde meditar. Como devemos meditar, onde devemos meditar. Para quem não está meditando, relembrar um pouco. E para quem não entende ainda, entender um pouco, né? Então, eu vou sugerir que vocês que estão aqui comecem nesse momento, a buscar um lugar confortável para sentar, para a gente meditar. Importante sempre a gente meditar sentado, né? Não é bom a gente meditar deitado, nem em pé. Então a gente deve meditar sentado. Ok. Então vamos lá. Vamos começar essa prática de hoje. Bem-vinda, Carmen. Pegando aí o comecinho, vamos fechar os olhos. Vamos respirar fundo pelo nariz. Solta todo o ar. Quem estiver chegando, vai sentando aí confortavelmente onde você estiver. Vamos começando com uma respiração. Inspira profundo pelo nariz. E solta o ar pela boca. Vamos respirando um pouquinho mais. Fechamos os olhos e percebemos o ambiente. Percebemos os barulhos. Deixamos esses barulhos fazerem parte desse momento. Deixamos os pensamentos fluindo livremente. Os pensamentos vão continuar surgindo na nossa mente. Não tem problema. Deixamos os pensamentos fluindo livremente. Os pensamentos fazem parte da nossa mente, fazem parte da meditação. Deixamos eles fluindo, assim como as nuvens fluem nos céus, sem limite, espontaneamente. O pensamento ele vai oscilando, às vezes temos muitos pensamentos, às vezes temos poucos, às vezes os pensamentos são mais intensos. Não importa, aceitamos todos os pensamentos que vêm surgindo na mente. Deixamos também a respiração fluindo espontaneamente.
não controlamos a respiração. A respiração vai acontecendo espontaneamente. Então, nesse ambiente mental de aceitação de tudo que acontece, a gente medita em silêncio. Não importa o que vier na mente, deixa vir, deixa fluir. Não luta com o que vem na mente. Então vamos seguir em silêncio agora. Quem ainda não tem uma técnica de meditação, não aprendeu nenhuma técnica, simplesmente fique em silêncio agora nesse período, observando a sua respiração. Seguimos então em silêncio, dessa forma.
Ok. Agora vamos parar a meditação. Mas vamos sair da meditação bem devagar. Ainda de olhos fechados. A gente vai esperar um pouquinho para mexer o corpo. Vamos espreguiçando. Mexendo o corpo devagar e voltando a abrir os olhos para sair da meditação sem pressa. Espero que a meditação tenha sido boa hoje. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre onde e quando meditar hoje, né? Existe um pouco de confusão sobre isso, eu acho que escuto coisas diferentes por aí, né? E para quem já aprendeu a meditar, é sempre bom ouvir novamente esse tipo de informação, de conhecimento, né? E para quem nunca meditou, pode servir como uma informação que quebra alguma crença, né? Porque muitas vezes quem ainda não passou por um curso, ainda não aprendeu, pode ter ideias sobre como meditar, quando meditar, onde meditar, que sejam, né, que não sejam apropriadas. Então, vou falar um pouquinho então para vocês sobre onde e quando meditar, né? E vou adicionar o como meditar também. Então vamos começar pelo como meditar, né? É claro que para você aprender a meditar, você precisa e deve passar por um curso, você deve fazer algum tipo de treinamento para você aprender a meditar. Mas eu vou falar aqui em linhas gerais como a gente medita, né, para tirar algumas crenças. Então a gente não precisa meditar de perna cruzada, por exemplo. A gente não precisa meditar imóvel, com a coluna ereta de um jeito que seja incômodo, por exemplo, né? A gente não precisa e não deve meditar, por exemplo, deitado, né? Eu escuto muitas pessoas falarem, eu medito deitada e tal. Não é proibido, né? Mas não é o ideal, não é o mais recomendável por alguns motivos, né? Quando a gente deita, a gente está induzindo sono. O que a gente faz desde que a gente nasceu, né? A gente deita para dormir. Então, quando a gente deita para meditar, o corpo também entende que você vai dormir e você acaba indo para aquele lugar do sono. Os textos antigos da Índia,
que trazem esse conhecimento sobre meditação, um texto específico da Índia Antiga, né, chamado Yoga Sutras, ele nos mostra, nos ensina que a meditação deve ser feita numa postura estável e confortável, né? O que é uma postura estável e confortável? É o que é estável e confortável para você, né? Você talvez não se sinta confortável sentando no chão, por exemplo, de perna cruzada. Mas se isso for confortável para você, então tudo bem, né? E aí, de novo, essa pergunta do meditar deitado pode surgir, porque você ficar deitado é uma postura estável e confortável, mas não é uma postura recomendável para meditação, a não ser em algumas exceções, né? Então, a gente deve estar confortável, né? E a gente também não deve meditar com a cabeça encostada, que também induz o sono. A gente deve meditar com a cabeça livre, assim, solta, né? Então, como devemos meditar nesse sentido, né? Esses são alguns aspectos do como devemos meditar, né? Sempre confortável e estável. Onde devemos meditar? Devemos meditar num lugar onde a gente se sinta seguro, onde a gente se sinta protegido, onde a gente saiba que possivelmente teremos interrupções, mas onde a gente possa saber que teremos menos interrupções, né? Onde seja confortável, né? Um lugar agradável, confortável, né? Mas pode ser também, podemos meditar em muitos lugares públicos, por exemplo, né? A gente pode meditar no ônibus, a gente pode meditar no metrô, a gente pode meditar no avião, a gente pode meditar no banquinho da praça, a gente pode meditar num carro, obviamente se a gente não estiver dirigindo, a gente pode meditar no carro andando e parado, né? Você, por exemplo, uma das dicas que eu gosto de dar muito para as pessoas que têm uma vida muito ocupada é: parou seu carro num estacionamento seguro, medita ali, é confortável, ninguém vai te interromper, né? É um lugar bom para meditar. Então a gente tem uma possibilidade muito grande de lugares para meditar, né? E quando você passa por um curso e entende que você pode meditar em lugares com barulho também, isso abre muitas portas, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a meditar e eu ainda trabalhava no mercado corporativo, às vezes eu saía na hora do almoço e meditava em algum lugar público. Eu lembro de um lugar que eu meditava, que eu trabalhava no centro do Rio, tinha uma igreja, né, no centro próximo desse local, e eu sentava no banco da igreja e meditava antes do almoço, e encurtava o meu tempo do almoço nos dias que eu não conseguia meditar de manhã antes de sair de casa, né? Então a gente pode meditar em muitos lugares, né? Pessoas muito ocupadas praticam meditação diariamente. A questão é o quanto a gente prioriza a meditação na nossa vida. Esse é o ponto principal. Se a gente dá importância, a gente acha um momento para fazer, né? Pessoas muito ocupadas que viajam muito, medita no avião. O avião é confortável, não tem problema, o barulho não tem problema. E quando você passa pelo curso, você entende isso, e quando você começa a praticar, você vê isso na pele, você experiencia que você pode praticar com barulho, né? Muitas pessoas me perguntam: mas eu gosto de meditar na natureza. Sim, ok, você pode meditar na natureza, mas na natureza geralmente é o lugar mais desconfortável fisicamente, né? Você vai sentar, se você não tiver uma cadeira que você levou para a natureza, você vai sentar no chão, numa pedra, né? Você vai ter contato com insetos, mosquitos, talvez formigas no seu pé, né? No seu corpo. Então, meditar na natureza pode ser o lugar mais desconfortável, por exemplo, né? Existe um glamour, né, da meditação na natureza. É gostoso? Pode ser gostoso, se você criar um ambiente para isso, né? Se você estiver num lugar
confortável na natureza, maravilha. Ah, eu gosto de meditar na praia, maravilhoso meditar na praia. Porém, quando o sol está forte, não é maravilhoso, é bastante desconfortável, fica muito quente, o corpo esquenta e aí fica uma coisa completamente inviável, né? Você não consegue meditar com muito calor. Mas se você tiver numa praia que não esteja muito quente, não tenha também muita gente, né? Você tem uma cadeira de praia, você tem uma barraca de praia, fica mais viável, né? Então, a meditação ela pode ser feita em muitos lugares públicos, ela não precisa ser somente feita na nossa casa, tá? Então, esse ponto é importante, né? Então, como eu falei, vou fazendo um resumo de onde podemos meditar: avião, metrô, carro, se não estiver dirigindo, no banquinho da praça, né, na sala de espera de algum compromisso, né, se você estiver esperando por algum compromisso, ou algum médico, né, você pode meditar também, esperando alguma reunião, algum encontro. Você pode meditar na natureza e você pode meditar em casa. O melhor lugar para meditar é num lugar confortável, numa casa de alguém ou na sua casa, num sofá, numa cadeira. Se você fica bem no chão, maravilha. Sempre tentando preservar a sua privacidade no sentido de não ser interrompida, né? Então procurem por esses aspectos no contexto da sua prática. Quando devemos meditar, né? Essa pergunta é muito feita sempre em todos os cursos, né? Quando devemos meditar? E existe uma instrução muito importante, uma regra muito importante, que é: devemos meditar sempre que for possível, mas a gente não deve meditar mais do que 2 vezes por dia. E o porquê disso tudo não tem como passar aqui, né? Eu tenho como passar isso nos cursos, mas não devemos meditar mais de 2 vezes por dia, 15 a 20 minutos, né? Então, quando devemos meditar? Sempre que for possível, mas não mais de 2 vezes, sempre espaçando a meditação, né? E falando agora, né, do ideal, o mundo ideal, quando devemos meditar? Devemos meditar pela manhã e no fim do dia, né? Os horários mais propícios para isso são os horários anteriores ao nascer do sol, então mais ou menos 1 hora, 1h30 antes do sol nascer, a gente deve sentar para meditar, ou 1 hora, 1h30 antes do sol se pôr. São os horários ideais. Ideais. Mas o ótimo é inimigo do bom. Então, se você já fez o curso e está meditando ou está relembrando aqui alguns pontos, presta atenção nisso. Se você não tiver esse horário, se esse horário for inviável para você, tudo bem, não tem problema. O importante é praticar todo dia, né? A regra de ouro é praticar todo dia, 2 vezes por dia, tá? Então isso aí é um ponto muito importante. Acho que às vezes as pessoas podem se apegar a esses horários ideais e quando elas não têm esses horários ideais, elas deixam de lado a prática, né? Então, lembrando, o que vai causar as transformações que a meditação nos traz é a prática diária 2 vezes por dia. Isso vai, de fato, causar transformação na sua vida. Isso é a única coisa que eu tenho como garantir. Que se você praticar, você ter feito um curso, ter aprendido da maneira correta e você praticar todo dia, você vai ver transformações significativas na sua vida. Se você não dorme bem, você vai voltar a dormir bem. Se você é uma pessoa com ansiedade, você vai ir saindo desse lugar de ansiedade, essa ansiedade vai indo embora, né? Se você é uma pessoa que, por exemplo, tem uma tendência à irritabilidade, à intolerância, você vai ver a sua tolerância aumentar. Você vai ter mais paciência para as situações da vida.
né? E, consequentemente, com todas essas 3 mudanças somente que eu já falei aqui, isso vai mudando as suas relações também, né? Porque você vai ter mais um sono melhor, você vai estar mais descansada no dia seguinte, mais descansado, você vai, estando mais descansada, vai ter mais clareza, mais paciência, consequentemente. Então, só de você dormir melhor, você já vai conseguir ter mais clareza na sua vida para tomar certas decisões, mais clareza e mais paciência. Quando a gente dorme pouco, a gente naturalmente tende a ficar mais impaciente, não conseguir lidar com tantas situações, né? Então, é importante que a gente entenda, a gente que eu digo, eu e vocês que querem, que estão praticando, que é somente essa prática diária que vai causar resultado, que vai gerar resultado na vida de vocês. Então, se você já está meditando todo dia, escuta essas instruções de novo, esse vídeo vai ficar salvo, voltem aqui para ver quando vocês tiverem dúvidas sobre onde, quando e como meditar. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a relembrarem alguns pontos, e vocês que ainda não tiveram esse tipo de conhecimento, não fizeram ainda um curso para aprender isso, um curso de meditação, que vocês possam agora ter um pouco mais de entendimento e clareza sobre como meditar, onde meditar e quando meditar. Que bom, gente. Bom ver vocês. Sigam firme na prática. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço, gente. Bom estar com vocês.